Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 28 de julho. Ministro Alexandre de Moraes anula a condenação trabalhista bilionária imposta à Petrobras. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho de 2018 obrigava a estatal a corrigir salários de 51 mil funcionários ativos e inativos. Para o relator do caso no Supremo, não há inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo firmado entre a empresa e o Sindicato de Trabalhadores. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Supremo publica vídeo para desmentir mais uma vez a informação falsa de que a Corte proibiu o governo federal de agir na pandemia. Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina confirma a demissão por justa causa de empregada que viajou a lazer durante afastamento por suspeita de Covid. Justiça absolve Fernando Haddad por ausência de provas de falsidade ideológica eleitoral. O Supremo usou as redes sociais da Corte para desmentir mais uma vez notícias falsas e deixar claro que o STF não proibiu o governo federal de agir na pandemia. Confira o vídeo. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news, compartilhe as verdades do STF. O vídeo está disponível em todas as redes sociais do Supremo. Compartilhe e leve a informação verdadeira a mais pessoas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu condenação trabalhista bilionária imposta pelo Tribunal Superior do Trabalho à Petrobras. O ministro acolheu um recurso apresentado pelo estatal. O processo envolve um acordo coletivo assinado em 2007 que mudou a política de remuneração da empresa ao adotar um piso salarial por região, chamado de remuneração mínima por nível e regime, questionado pelos trabalhadores. A empresa foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho em junho de 2018 a pagar compensações salariais por adicionais e gratificações cobrados por sindicatos. A estatal entrou com recurso no Supremo contra a decisão, argumentou que o acordo respeitou os direitos trabalhistas e alegou que o desembolso com a indenização bilionária, que na época era estimada em mais de 22 bilhões de reais, causaria danos irreparáveis. Ao derrubar a condenação, o ministro Alexandre de Moraes considerou que o acordo não suprimiu ou reduziu direitos trabalhistas, assim como não houve violação ao princípio da isonomia entre trabalhadores da empresa. O Tribunal Regional Eleitoral Paulista absolveu por unanimidade o ex-prefeito Fernando Haddad do crime de Caixa 2 eleitoral durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2012. Fernando Haddad havia sido condenado na primeira zona eleitoral de São Paulo por falsidade ideológica eleitoral por supostas irregularidades na prestação de contas com materiais gráficos da campanha. A pena para Haddad era de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, além de multa. Na mesma sentença, Haddad foi absolvido por falsificação de notas fiscais, formação de quadrilha, corrupção passiva, improbidade e lavagem de dinheiro. A defesa, então, recorreu e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo destacou a inexistência de provas e, por isso, reformou a sentença. Também foram absolvidos os tesoureiros Francisco Macena e João Vacari Neto. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação da deputada Carla Zambelli por utilizar uma música sem autorização dos compositores. A canção foi usada num vídeo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A deputada federal Carla Zambelli usou a música Chique Chique de Tom Zé e José Miguel Wisnik num vídeo que falava sobre a atuação do presidente Bolsonaro no Nordeste durante a pandemia. A canção foi veiculada sem autorização dos compositores. De acordo com o relator do processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Miguel Brandi, o vídeo não teve finalidade privada e sim política.
Para o magistrado, o vídeo não é informativo. É uma sucessão de imagens de outdoors e de aglomerações e de trechos de alguns discursos. O desembargador também disse que o vídeo faz menção à compra de cloroquina, remédio que a comunidade científica nunca considerou eficaz contra o coronavírus. Carla Zambelli foi condenada por danos morais e patrimoniais e deverá pagar um total de R$65 mil aos autores e às empresas que têm os direitos da música. A decisão ainda cabe recurso. Ainda sobre Carla Zambelli, mas em outro processo, na Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça negou a ação por danos morais movida pela apresentadora Xuxa Meneghel contra a parlamentar. No ano passado, em publicação no Twitter, Zambelli acusou Xuxa de sexualizar crianças por lançar livro que conta a história de uma filha com duas mães. No entendimento da juíza Carolina Pereira de Castro, o comentário nas redes sociais reflete liberdade de expressão e limitá-lo pode ferir o preceito constitucional e caracterizar censura. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu o direito à isenção de imposto de renda à mulher com cegueira monocular. A 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região citou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para assegurar a isenção do imposto de renda a uma mulher que não enxerga de um olho. O colegiado destacou que a isenção é garantida ao contribuinte com cegueira, não importando se o comprometimento da visão ocorre nos dois olhos ou apenas em um. A turma destacou que, como a doença é considerada irreversível e incurável, a cidadã tem direito à isenção desde a data do diagnóstico, em julho de 2015, quando foi submetida às primeiras cirurgias. Depois de anos de sofrimento, famílias que vivem em assentamento próximo a Ribeirão Preto, em São Paulo, terão acesso à água de qualidade. A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal e determinou que o INCRA execute obras para distribuição de água. As famílias que vivem no Horto Guarani, em Guatapará, cidade próxima a Ribeirão Preto, aguardam a implementação do sistema de saneamento desde 2015, quando a prefeitura do local assinou um convênio com o INCRA. Mas as obras nunca tiveram início sob a alegação de falta de recursos. Essa demora contraria leis e normas que determinam o dever do poder público de oferecer infraestrutura aos assentados. Diante dessa situação, a Justiça atendeu a ação movida pelo Ministério Público Federal e determinou que o INCRA conclua essas obras no prazo máximo de 1 ano e que a União ofereça recurso para isso, um valor estimado em R$275 mil. E no próximo bloco, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região valida a demissão por justa causa de empregada que viajou a lazer durante afastamento por suspeita de Covid. Voltamos em instantes. Eu posso citar 2 aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. Primeiro são as relações sociais, depois de um período de ditadura militar, e o segundo são as relações de trabalho e emprego entre trabalhadores urbanos e rurais, colocando eles em estado de equivalência. Esses 2 itens, para nós, são os que garantem maior importância da Constituição Federal. Em Santa Catarina, o Tribunal Regional do Trabalho confirmou a demissão por justa causa de uma mulher que apresentou licença médica por suspeita de Covid-19 no trabalho e viajou para a cidade turística de Gramado. A mulher trabalhava num supermercado em Brusque, Santa Catarina. Ela estava de licença médica por suspeita de Covid-19, mas não cumpriu a quarentena e o repouso em casa. Admitiu que passou um fim de semana na Serra Gaúcha com o namorado. Ao retornar à empresa, ela apresentou o resultado negativo do teste de Covid, mas 3 dias depois foi demitida por justa causa. A ex-funcionária entrou na justiça e alegou que a punição foi um ato excessivo. A 2ª Vara do Trabalho de Brusque entendeu que o comportamento dela foi gravíssimo e manteve a justa causa. Ela recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho. O TRT validou a dispensa. Para a relatora, Késia Gonçalves, restou configurada a infração trabalhista, não podendo admitir que as faltas sejam consideradas justificadas, sem o implemento da condição que lhe justifica, o isolamento domiciliar. Ressaltou que o descumprimento da quarentena
teve repercussão sobre a relação contratual e rompeu a confiança entre as partes. E o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que, para ter direito de receber benefício por desligamento, funcionária de banco precisa atender aos limites de idade determinados para o cargo que ela ocupava. A bancária alegou que o prêmio desligamento, instituído pelo Banco Bamerindos, sucedido pelo Bradesco, foi oferecido como um programa de benefícios para empregados admitidos até maio de 1977, mas que nunca recebeu a verba. Após 40 anos de serviços prestados, ela aderiu ao programa de demissão voluntária e encerrou o contrato de trabalho. Na Justiça, pediu o pagamento do benefício. A bancária recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, após ter o pedido negado em primeiro grau. O TRT entendeu que a trabalhadora havia atendido o requisito da idade mínima para obter o prêmio, já que no ato da dispensa estava com 59 anos de idade. Mas no TST o entendimento foi outro. A relatora na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, observou que, como no caso do cargo ocupado pela bancária, o limite de idade era de 56 anos, o requisito, na verdade, não foi atendido. Todos os ministros seguiram o voto da relatora. Dessa forma, a bancária não tem direito ao prêmio desligamento. E o TST decidiu também que um homem que teve uma anotação equivocada na carteira de trabalho depois que a contratação foi cancelada pelo empregador, não tem direito a ser indenizado. No processo, o trabalhador disse que a empresa Dade Industrial teria manifestado a intenção de contratá-lo como caldeireiro e anotado na carteira de trabalho dele a data do início do contrato. Contudo, o profissional disse que, por causa da dificuldade com hospedagem, a indústria desistiu de contratá-lo e marcou um X onde havia sido registrada a data do contrato e escreveu a palavra cancelado. O caldeireiro pediu o pagamento de indenização por danos morais. Alegou que o ato foi ofensivo e o prejudicaria na busca de um novo emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, manteve a sentença que havia considerado improcedente o pedido. Segundo o TRT, o cancelamento do contrato de trabalho, da forma que foi realizado pela empresa, apesar de equivocado, não causou dano à personalidade do trabalhador. O relator do recurso de revista do profissional, ministro Augusto César Leite de Carvalho, negou o pedido. O ministro explicou que a jurisprudência do tribunal adota o entendimento de que a rasura da carteira de trabalho para correção ou cancelamento de registro do contrato não gera o direito à indenização por danos morais, caso não exista outros elementos que demonstrem a exposição do trabalhador a uma situação desabonadora da conduta profissional, o que não ocorreu. Por unanimidade, a 6ª turma acompanhou o voto do relator e manteve a decisão que negou o pagamento de indenização por danos morais ao trabalhador. A revisão legal do valor do enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte não afasta o crime de informação falsa em licitação. A decisão é da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Para os ministros da 5ª turma do STJ, as revisões da Lei Complementar 123 de 2006 quanto à receita bruta máxima para enquadramento de uma empresa como micro ou de pequeno porte não caracterizam o crime de inserção de informação falsa em documento público para fins de participação em licitações cometidos anteriormente. Conforme a acusação, em 2011, 2 empresas ultrapassaram os limites máximos de receita bruta anual previstos na lei e teriam apresentado declarações falsas para participar de licitações restritas a microempresas e empresas de pequeno porte. No mesmo ano, entrou em vigor a Lei Complementar 139, alterando a lei anterior e elevando os limites de receita bruta. Por essa razão, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu pela ocorrência de abolício criminis, sob argumento de que as empresas enquadravam nos novos patamares previstos na legislação. O Ministério Público Federal recorreu ao STJ alegando que a intenção do legislador ao alterar os valores para enquadramento de uma microempresa e empresa de pequeno porte não foi abolir eventuais fraudes, mas adequar os montantes à inflação.
O relator do recurso, ministro Ribeiro Dantas, pontuou que a acusação não diz que as duas empresas não são hoje micro ou de pequeno porte, mas sim que em 2011 não tinham essa qualificação a qual teria sido atestada falsamente pelos dirigentes. Para o ministro, as alterações legais posteriores são incapazes de modificar a dinâmica fática ocorrida, porque a conduta delitiva imputada aos réus é a falsa declaração de uma situação fático-jurídica então inexistente. Ao dar provimento ao recurso do Ministério Público, os ministros da 5ª turma afastaram a absolvição sumária dos réus e determinaram que o processo retorne ao 1º grau para regular seguimento. A primeira sessão do STJ definiu quem pode propor ação para revisão de aposentadoria de segurado já falecido. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1057, a primeira sessão do STJ fixou 4 teses a respeito da legitimidade de pensionistas e sucessores para propor ação revisional de aposentadoria e da pensão por morte do segurado falecido. As teses são as seguintes. Primeira, o disposto no artigo 112 da Lei 8.213 de 1991 é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo. Segunda, os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado, pensão por morte, caso não alcançada pela decadência, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas decorrentes da pensão recalculada. Terceira, caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão por morte. E quarta tese, a falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores herdeiros do segurado instituidor, definidos na Lei Civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original, salvo se decaído o direito ao instituidor e, por conseguinte, haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas oriundas do recálculo da aposentadoria do decujus. A relatora ministra Regina Helena Costa explicou que essas questões, discutidas agora em conjunto sob o rito qualificado da sistemática dos repetitivos, foram, ao longo de anos, submetidas e dirimidas pelo STJ. Segundo ela, os dependentes habilitados à pensão por morte e, na falta deles, os sucessores civilmente definidos detêm legitimidade para figurar no polo ativo de ação previdenciária revisional, ajuizada para revisar, conforme o caso, a aposentadoria do decujus e ou a pensão por morte dela decorrente, benefício derivado, bem como de perceberem as diferenças pecuniárias resultantes da readequação de ambos os benefícios, independentemente de iniciativa do titular em vida e observada eventual ocorrência de decadência e de prescrição. E a seguir, depois de anular a eleição da CBF, Justiça do Rio detalha quais são os poderes de interventores indicados para a entidade. A gente volta já. A Constituição Federal de 88 surgiu com o espírito de redemocratização. Ao lado dos direitos fundamentais, o Constituinte deu especial atenção à estruturação da administração pública e suas atividades. Definir contornos íntegros para a atuação da administração pública é projeto institucional ininterrupto, e a Constituição Federal Brasileira é um forte pilar nesse importante propósito. Após recurso do Ministério Público, o juiz Mário Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, detalhou hoje decisão que anulou a eleição da CBF realizada em 2018, que elegeu Rogério Caboclo como presidente da Confederação. No começo da semana, o magistrado nomeou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro, como interventores na CBF.
Na decisão desta quarta-feira, o juiz afirmou que os interventores podem adotar medidas como a demissão de diretores e do secretário-geral da entidade. Além disso, eles devem indicar qual dos 8 vice-presidentes atuais deve comandar a confederação até a realização de uma nova eleição. Landim e Carneiro devem responder até o dia 3 de agosto se aceitam assumir a função. O juiz afirmou novamente que a indicação se deu exclusivamente por questão de representatividade, seja do Flamengo, seja da Federação Paulista de Futebol. A vacinação contra a Covid-19 de moradores de comunidades ribeirinhas no Pará preocupa. O Ministério Público Federal abriu diversos procedimentos para acompanhar a situação dos ribeirinhos no estado. O Ministério Público Federal recebeu várias denúncias de que a prioridade na vacinação das comunidades ribeirinhas não estava sendo respeitada no estado do Pará. O MPF abriu diversos procedimentos para investigar a situação, já que esses grupos estão no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 como prioritários. A recomendação foi enviada a prefeituras de diversas cidades. Algumas prontamente já responderam que vão acatar o pedido. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido do Conselho Regional de Nutricionistas, que buscava exigir de uma IFE de Minas Gerais registro no Conselho e um profissional da área como responsável técnico. Em Minas Gerais, um buffet chegou a ser autuado por não ter registro no Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região e nenhum profissional da área atuando como responsável técnico. Insatisfeito, o buffet levou o caso à Justiça. Já em primeira instância, a sentença declarou a inexistência da obrigatoriedade do registro da empresa no Conselho e anulou o auto de infração. A autarquia recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Alegou que as atividades desenvolvidas pelo autor estão relacionadas à área da nutrição e que, por isso, o registro e a contratação do responsável técnico deveriam ser exigidos. Mas, ao analisar o caso, a 7ª turma do TRF1 destacou que o objeto social da empresa é o fornecimento de alimentos preparados principalmente para consumo domiciliar, como pizzas, salgados, doces e alimentos congelados, e que, apesar de o fato de vender e fabricar esses produtos tenha relação com a área da nutrição, isso não atrai por si só a obrigatoriedade da supervisão de um nutricionista. Seria imprescindível se as características nutricionais do alimento fossem direcionadas a um público específico, ou se a finalidade da empresa fosse a correta nutrição da pessoa, o que não se verifica no caso. O professor Luiz Guilherme Marinoni foi o palestrante convidado do evento virtual promovido hoje pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF. Ele falou sobre a zona de penumbra entre o STJ e o STF, tema de livro publicado por ele. Luiz Marinoni é advogado e professor titular da Universidade Federal do Paraná e pós-doutor pela Universidade de Milão. Ele é autor do livro A Zona de Penumbra entre o STJ e o STF, lançado em 2019, em que fala da sobreposição de funções das duas cortes, especialmente no que diz respeito ao dever de interpretar a lei conforme a Constituição. Isso é fundamental para uma Corte Suprema. Saber quando deve decidir. Quando deve decidir em face dos juízes e quando deve decidir em face do Legislativo. O evento faz parte do projeto SciTalks, ideias que aprimoram o Supremo, promovido pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF. Periodicamente, são realizados workshops, seminários e eventos temáticos para intercâmbio de experiências e produção de conhecimento. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.